Queridos irmãos, antes de ler a lista de batismos, veio avante de nós falarmos alguma coisa sobre uma grande necessidade que há na nossa Irmandade, isto em caráter geral, necessidade de esclarecer o risco e o mal que nós convivemos com ele. Isso por conta da evolução da ciência e da tecnologia, e nós que fazemos uso dela, muitos têm se envolvido em situações difíceis e trazido também como consequência, irmãos, situações desagradáveis no meio da Irmandade, das famílias e do ministério também. O que nós vamos falar aqui é com respeito às comunicações, que nós temos hoje uma grande facilidade de nos comunicar com o mundo inteiro, através da forma e da mídia que hoje é fácil de nós utilizarmos e manifestar o que pensamos, o que sentimos, e muitas vezes sem considerar as consequências que isto pode trazer às pessoas e à nossa querida Irmandade principalmente. Por conta disto, e vendo também que hoje o meio de comunicação que nós temos, que são os celulares, é difícil uma pessoa que não tenha, até as crianças já têm. E é um meio tão simples e fácil de transmitir e de retransmitir aquilo que nós recebemos. De modo que podemos, às vezes por alguma imprudência, levar a quem ouve situações terríveis que podem, irmãos, até abater a fé da pessoa nesta bendita graça. Por conta disso foi escrito um relato que nós vamos ler para a Irmandade, pedindo paciência em ouvir, atenção também, porque isto aqui é para benefício de todos nós. E o que nós vamos dizer ou ler também está amparado na bendita Palavra de Deus. O título é Palavras que contaminam a alma. A alma é vida. Os pensamentos ou ideias se transmitem através de palavras que podem ser escritas ou faladas. Tanto escritas quanto faladas transmitem o pensamento de quem fala e deve-se cuidar para que haja efeito agradável a quem ouve, que para tanto se deve pensar antes de falar ou escrever, pois depois de falados ou escritos, não há como desfazer o que se falou, restando apenas o efeito do que foi dito ou escrito. Disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: o que entra na boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, isto é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. É o que profetizou Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isto dizia o Senhor ao povo de Israel, exortando-o, porque o que eles falavam para com o Senhor Deus eram palavras agradáveis, mas na verdade o coração estava longe do Senhor. Devemos cuidar para o que sai da nossa boca não venha contaminar quem nos ouve. Vemos o que disse o Senhor Deus em Provérbios 6, versos 12 a 19. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas.
pelo que a destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Os meios de comunicação são verdadeiros transmissores, tanto do bem quanto do mal. Quando recebemos o bem pela comunicação, nos alegramos. Porém, quando recebemos o mal, nos tornamos contaminados e sabemos que através desses males, tornamos a nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos comprometida. Há também o pecado da retransmissão dos males que recebemos, que se desfizermos quando recebemos, não levamos aos demais o seu efeito maléfico. Porém, quando retransmitimos, cometemos um ato que para Deus é abominável, o qual é semear contenda e males entre irmãos. Este é o grande cuidado que nós devemos ter. Ninguém consegue evitar, irmãos, de receber mensagens. Quem tem celulares sabe, recebe toda hora. Agora, e ler também, se a pessoa se interessa em ler, mas se percebe que aquela mensagem é maligna, nem leia, deve logo descartar. E muito menos também retransmitir a outros, principalmente a grupos de pessoas. Porque quando a pessoa retransmite ou envia uma coisa perversa a um grupo de pessoas, que são muitas que recebem ao mesmo tempo, se cada uma delas fizer o mesmo para outros grupos, então, irmãos, o mal se multiplica muito grande. É como o vírus de uma enfermidade. Quando começa, ninguém consegue segurar, porque eles contagiam e vão passando de um para outro. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina, que são olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Isto é pecado, irmãos. Semear contendas é propagar os males que nos são transmitidos por pessoas que estão contaminadas, quer verbais, como também através dos meios de comunicação. Isso contamina quem nos ouve e impede nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos. É um vício que as pessoas possuem, que não podem viver sem alimentarem-se de notícias, ainda que sejam falsas. O poder maligno de nosso adversário se manifesta claramente sobre aqueles que são veículos de transmissão de males entre a irmandade, e desse vício a pessoa não consegue se libertar. Esse fermento contamina o povo que ouve, rouba-lhe a paz, impede a perfeita comunhão com Deus, espalha inimizades entre o povo, desfaz a alegria do convívio entre a irmandade, compromete também a salvação das almas que se sentem atingidas. A palavra de Deus diz claramente que o que espalha contenda entre irmãos torna-se abominável a Deus, ou seja, causa asco e nojo perante o Senhor Deus. O Senhor não aceita, detesta, tem nojo daqueles que espalham contendas entre a irmandade, quer seja falando, escrevendo ou comunicando através de outros veículos. No lugar onde há esses males, o povo é enfermo na fé, não havendo nele o fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Como escreveu o apóstolo Tiago, de uma mesma boca
procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. As nossas palavras devem ser agradáveis, temperadas com sal, levando bem-estar a quem nos ouve. Termina aqui, irmãos, este conselho, esperando que a Irmandade não tenha isso como uma agressão à vossa vida particular. Não. Isto é conselho porque isto contamina uma igreja inteira. Tem lugares, irmãos, que uma notícia má, levada através da internet, faz com que o povo todo se contamine. Às vezes contra uma irmã, contra um irmão, contra uma família, contra o servo de Deus do ministério. E muitas vezes são mentiras que são provocadas, feitas por membros que não podemos dizer que são nossos irmãos, porque o mentiroso não entra nos céus, mas são pessoas que causam males a toda a comunidade. Por quê? Porque são instrumentos da injustiça. Então, quando recebemos, irmãos, alguma notícia má, já dá vontade de correr e contar para o primeiro que nós encontramos. Não é assim? Vou comunicar para o meu grupo, vou passar para o meu grupo. Você fazendo isso, se é coisa boa, você estará fazendo um bem. Mas se for coisa má, perversa, você estará espalhando um grande mal. Isso é como, irmãos, uma doença que contamina quem chega perto. Então, cuidemos para que não roubemos no nosso povo a paz com Deus e a paz entre a Irmandade. É o que me veio avante de dizer aos irmãos. Não tenho isto, como já disse, como que estejamos intrometendo na vida particular, mas nós estamos falando da comunidade, ou seja, de toda a congregação, de todo o povo.